Meus queridos irmãos, nós vamos, em nome de Jesus, fazer a leitura da palavra de Deus em Romanos capítulo 12. Versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós iremos conversar baseado na temática da festa, confrontando o secularismo com a mente de Cristo. Meus queridos, eu vou tirar aqui porque o pedestal está um pouco. Nós vamos compreender algo muito fascinante, é que a maioria dos teólogos já entenderam que o mundo ocidental, que foi construído pelos pilares do judaísmo e do cristianismo, o mundo ocidental já é um mundo pós-cristão. Nós estamos vendo aí uma grande inversão de valores em nosso mundo, em nossa sociedade. E o que João escreveu é algo real, o mundo jaz do maligno. Esta era onde o príncipe das trevas continua atuando através do seu sistema terrível. Mas o que é muito interessante é quando nós vamos compreender que isso começa quando nós vivemos em um período de 1000 anos de trevas, conhecido como Idade Média, o período medieval, onde a igreja e a Europa viveram esse período de corrupção e de trevas e de imoralidades. Não demorou muito, chega o século XVI, a explosão do Renascimento, ali na Itália, onde as pessoas começam a buscar ali o conhecimento, a verdade. Século XVI, a explosão das artes, das línguas clássicas e por aí vai. As descobertas de novas terras. E nós observando por isso, nós vamos ver e chegar no século XVI, século XVII, e chegamos no século XVIII, que é onde é o período moderno. E esse período moderno, nós vamos passar a compreender que a razão vai começar a suplantar a fé. Eles vão começar a descrer na revelação, vão começar a descrer dos dogmas, vai descrer daquilo que é espiritual. A ciência toma de conta. Isso chega pelo século XVIII, do que nós chamamos de iluminismo, novas luzes. Depois que nós vamos chegando, nós entramos num período contemporâneo, e vai surgindo os homens e vai começando a dizer, através do método histórico crítico, ou através do liberalismo teológico, e começar a dizer que a Bíblia não é mais a palavra de Deus. E isso, como disse R.C. Sproul, aquilo que a Bíblia, que faz a leitura de nós, e critica os nossos erros. Agora ela não está mais mirando em nós, mas é nós que estamos mirando nela e querendo criticá-la. É por isso que nós estamos vendo aí gente querendo atualizar a Bíblia, porque a Bíblia não tem mais como compactuar com a intelectualidade e com a pós-modernidade de hoje. Então o secularismo está aí, aonde o mundo cada vez mais se volta contra Cristo. E nós compreendemos por essa perspectiva, nós vamos começar a ver que está havendo uma desconstrução da verdade. Enquanto no período moderno estávamos descobrindo a verdade, na pós-modernidade estamos desconstruindo essa verdade. Ou seja, a verdade não é mais absoluta, a verdade agora ela é relativa. O que é o relativismo? Aquilo que é verdade para mim pode ser mentira para você. Aquilo que pode ser mentira para você pode ser verdade para mim.
é o que nós chamamos de um subjetivismo, ou seja, o que importa é a tua opinião, ou seja, causar divórcio hoje é normal, isso está normal, o aborto hoje é normal, isso vai de acordo com cada um pensa, é isso que estão pregando. É isso que o marxismo está pregando, é isso que a ideologia de gênero está pregando, é isso que o feminismo está pregando, ou seja, o secularismo está entrando de maneira sigilesa dentro das igrejas, e se nós não abrirmos os olhos, nós vamos simplesmente ser sucumbidos, mas Deus deixou uma promessa para nós, a igreja está edificada e não tem diabo que vai derrubar ela, mas a igreja ela é luz do mundo e sal da terra, para transformar esse mundo com o poder do evangelho, e só quem tem a mente transformada de Cristo, dê glória para Jesus. A questão, aqui está o problema. Não é errado nós querer ir para o céu, é bom, a Bíblia manda nós invocar o reino de Deus. A Bíblia diz: Maranata, hora vem Senhor Jesus. Agora você não deve se esquecer de uma coisa que o cristão não pode perder de vista, é o seu papel de cristão aqui na terra. A questão é, deixa que o mundo se exploda, Jesus está voltando. Mas quando você lê lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo disse que a nossa cidade não é aqui, a nossa cidade é a pátria celestial. Ele falando essas coisas, os filipenses entenderam o que Paulo estava dizendo, porque ali o contexto da época, aonde houve uma guerra, e Roma estava guerreando, e depois que eles venceram a guerra, uma legião de soldados, 6.000 soldados, foram proibidos de retornar para a capital do império, que é Roma. Por quê? Porque ali iria trazer uma grande aglomeração, ia haver uma crise social, econômica, e até mesmo de saúde. Então a ordem foi: fiquem em Filipos. E esses soldados, por serem romanos, eles começaram a colocar a cultura de Roma dentro de Filipos. Colocaram a língua, colocaram os seus costumes, colocaram tudo. Ou seja, Filipos foi construído debaixo da cultura de Roma. Então a igreja de Filipenses era orgulhosa por ela ser simplesmente de descendente de romanos, a sua cultura ser romana. Aí Paulo vai e diz: a pátria de vocês não é Roma, a pátria de vocês é o céu de glória. Então, assim como esses romanos implantaram a cultura de Roma dentro de Filipos, vocês vão fazer diferente, vocês vão implantar a cultura do céu aqui na terra, e o nome de Jesus vai ser glorificado. A pergunta é: você está implantando a cultura do reino na tua faculdade, na tua escola, no teu comércio, no teu trabalho, na tua casa, no teu bairro, aonde um crente for, ali ele é a luz do mundo, ele é padrão de caráter e de moral, aonde a glória de Deus resplandece, e o mundo tem que olhar para você e crer que existe um Deus no céu, que ele veio para salvar a humanidade corrompida. É nisso daqui que Paulo começa a abordar. E quando você observa, enquanto você não for para o céu de glória, você tem a responsabilidade de trazer a cultura. Por isso que Jesus diz: eu não os peço que os tire do mundo, mas que guardem do maligno. Jesus disse: vós sois sal da terra e luz do mundo. Mas quando Paulo ele vai dizendo, você lê a carta aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo de número 9 ao 11, Paulo ele está falando de uma abordagem teológica. Primeiro, para você transformar este mundo, você precisa ser alcançado pelo Evangelho.
este evangelho que é poder de Deus. Por isso que ele escreve a carta aos Romanos, e ele descreve: o evangelho é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Ou seja, Paulo vai começar a mostrar como que Deus trabalhou na história para o evangelho chegar em nossas vidas. Este evangelho é boas notícias, ou seja, antes de Jesus chegar, já existia um evangelho. O evangelho é boas novas, é boas notícias. Vou dar um exemplo para vocês. Se o imperador romano chegasse aqui em Coroatá, imediatamente o mensageiro dele saía correndo nas praças, saía correndo nas ruas e dizendo: se alegrem, porque está chegando o imperador de Roma. E todo mundo se preparava para receber o imperador romano. Aí Paulo chega e diz: quem é imperador, e quem é rei, e quem é senhor, é o filho de Davi. A boa notícia da igreja é que Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e ele está no trono reinando, e a igreja está glorificando ele na terra. E só quem foi impactado pelo evangelho, quem foi alcançado pelo evangelho, pensa. Deus faz uma revelação através da criação, chamada de revelação geral. Olhe para os céus, olhe para os mares, olhe as estrelas. A revelação da criação foi Deus mostrando para os gentios que existe um Criador. Quando o homem olha para a criação, tem que entender que existe um Criador supremo. E o mundo olhando para esta criação, o mundo iria se render. Mas ao invés dos homens adorar o Criador, começaram a adorar a criatura. Começaram a fazer templos para adorar o imperador. O imperador começou a ser chamado de Senhor e Salvador. Então a criação, ao invés de ser um livro da revelação de Deus para a salvação, a criação se tornou um palco de justiça para julgar os homens. Porque os homens, ao invés de adorar o Criador, foram adorar o imperador. Ao invés de adorar o Criador, foram adorar as criações dos animais répteis. Então, devido a isto, Deus disse: eu vou entregar vocês às suas paixões. Homem com homem, mulher com mulher. A luxúria vai tomar de conta do mundo. No capítulo 2 de Romanos, Paulo diz: Deus revela a lei para os judeus. A lei foi revelada, mas só que os judeus, eles não cumprem a lei, eles não guardam a lei, eles não obedecem a lei. Capítulo 1, os gentios rejeitaram a Deus pela criação. No capítulo 2, os judeus rejeitam a lei que Deus deu para ele. Por isso que Paulo diz no capítulo 3: porque todos pecaram e afastados ficaram da glória de Deus. Capítulo 4, capítulo 5, Paulo agora diz: os homens não podem ser salvos apenas pela criação, os homens não podem ser salvos mais pela lei. Agora o homem vai ser salvo pela graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Jesus Cristo veio, manifestou a graça. Entenda isso: você não faz boas obras para ser salvo, mas quem é salvo tem que manifestar boas obras para a glória daquele que vive e reina para sempre. Você foi justificado. Justificação. Justificação é um ponto no tempo, é uma realização externa. Ou seja, não é a tua justiça, não é porque você é bonzinho. Enquanto o meu pecado, o teu pecado caiu sobre Jesus na cruz, a misericórdia dele, a justiça dele, a graça dele, a bondade dele veio sobre a igreja da área 9 para bendizer o Cordeiro de Deus. Só quem foi alcançado pela graça,
Só quem foi alcançado por este poder, só quem foi alcançado por esta glória, levante as tuas mãos para os céus e comece a sentir o poder do Evangelho, o poder do Evangelho, a glória do Evangelho, o fervor do Evangelho. Sinta a glória do Evangelho. Oh, cantará manarabas. Capítulo 6. Jesus morre, Jesus ressuscita. O que é que Paulo está dizendo? Se com Jesus morreu, você também morreu com ele. Jesus ressuscitou, você também ressuscitou com ele. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo exatamente isso. Jesus morre e ele ressuscita para nunca mais morrer. O que é que Paulo está dizendo? Uma vez tu aceitou Jesus como Salvador, uma vez você está vivo com a fé em Cristo, pois você nunca mais deve desejar de voltar para o mundo. Uma vez Cristo morreu, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Uma vez você recebeu Cristo como Salvador, pois nunca mais você tem o desejo de querer voltar para lá. Por quê? Porque o Evangelho te prendeu, o Evangelho te constrangeu, o Evangelho te algemou. É como disse Charles Swindoll: o homem preso em Jesus é a maior liberdade que ele possa encontrar na vida, e só quem é livre pela verdade. Eu estou sentindo uma graça neste lugar, igreja. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluias. No capítulo 7, ele diz: a lei, você estava preso nela, você não tinha como se livrar. Mas a lei, ela não é tão ruim, porque a lei, ela é o inverno. Na lei o teu mundo é cinzento, na lei o teu mundo é triste, você não consegue cumprir, como disse John Flavel, um teólogo puritano. Mas a lei, ela não deixa de preparar a graça, porque assim como o inverno prepara a primavera, assim a lei preparou a graça de Deus para chegar. O Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus, ele é o cumpridor da lei e ele é a promessa. O teu Jesus veio. A lei te apontava, a lei mostrava uma espada, a lei você ia para frente do espelho, a lei mostra o teu cabelo assanhado, bagunçado, a lei mostra os teus olhos sujos, mas a lei não pode pentear teu cabelo, a lei não pode limpar os teus olhos, mas a graça não. A graça veio, ajeitou teu cabelo, te deu um banho de graça, te deu o Espírito Santo, te encheu da presença dele. Hoje você é livre para adorar e bendizer o Cordeiro de Deus. Livre. A lei não te condena mais. Capítulo 8. Você foi salvo, mas você não está sozinho. Ora, e parece que não tem mais palavras. Chora, parece que não tem mais lágrimas. No capítulo 8, ele te dá o bendito Espírito Santo na tua vida, que nos momentos mais difíceis que tem, você tem vontade de chutar o pau da barraca, que você quer desistir da caminhada cristã, que você não quer ser mais crente, que Jesus está demorando, que tudo está dando errado. É crise em casa, é crise na família, é crise com o marido, é crise com a mulher, é crise com os filhos, é crise no país, é crise no mundo. O mundo é em guerra. Você parece que vai morrer, vou sufocar. Quando você pensa que está morrendo, chega a presença do Espírito Santo na tua vida. Ele te levanta, te dá um hálito, te dá um fôlego, e você está aqui na festa da área 9, bendizendo e dizendo: eu venci, eu venci, eu venci. É o Espírito, é o Espírito, é o Espírito. Só quem tem a presença do Espírito Santo, só quem tem a presença do Espírito Santo, começa a encher esse ambiente de glória a Deus e aleluia. Começa a encher esse ambiente de língua estranha. O Espírito Santo te toca.
capítulo de número 9 ao 11, é a soberania de Deus. Oh, rabai, sei, torecantaramadarabás. Eu estou sentindo uma graça aqui em cima, meu irmão. E eu tenho certeza que aqui o altar está fumegando. E o fogo que está aqui vai te tocar aí. Vai te encher aí, vai te enfervecer aí. Vai te animar aí. Soberania. Ele elege um povo. Ele elege uma igreja. Ele aborrece Esaú, mas elege Jacó. Ele não está elegendo, não é indivíduo, ele está elegendo a um povo. Assim como ele formou a nação de Israel, como um vaso, desde Abraão, cuidando, zelando, poldando, levando para cativeiro, tirando de cativeiro, para Israel brilhar. Agora ele está fazendo com a igreja. Ele mandou Jesus, agora Jesus está com a igreja. Ele está moldando você como um vaso, para te encher da presença do Espírito, e você pregar o Evangelho no poder da glória de Deus. Depois que você é alcançado pelo Evangelho, aqui é a teologia de Paulo. Você viu como você foi alcançado pelo Evangelho? Você viu como Deus trabalhou na história para o Evangelho chegar? Só que o Evangelho não é só teoria. Capítulo 12 em diante, Evangelho é prática, é vida. Por isso que ele vai dizer: portanto, olha as palavras de Paulo. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça seu corpo com sacrifício vivo. Pastor, como é que eu vou fazer para confrontar esse secularismo? Primeiro, oferecendo o teu corpo em sacrifício. No Antigo Testamento, o que está na mente de Paulo? O sacrifício dos animais em cima do altar e o sangue sendo derramado. Paulo agora pega essa vertente do Antigo Testamento e aplica na tua vida. O teu sacrifício agora é vivo, é o teu corpo. O teu corpo não é para ser exposto no Facebook. O teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Todo dia o teu corpo é para cultuar a Deus, é para adorar a Deus. As pessoas têm uma mentalidade: cultuar a Deus é vir para o templo. Não, você cultua a Deus, você dormindo, você acordado, você levantado, você andando, você pensando, tudo você está cultuando a Deus com o teu corpo, para glorificar o Pai que está nos céus. O mundo está ensinando: mostra o teu corpo, mostra as tuas pernas, você se prostitui, o meu corpo e as minhas regras. Em Jesus não tem isso, negócio de corpo, meu regra. O teu corpo não é teu, o teu corpo é de Jesus. Ele foi comprado, lavado, redimido. Ele é o sacrifício para a glória. O teu corpo é santo. Hagios é a palavra grega, separado. O que é que Paulo está dizendo? O teu corpo não pertence aos padrões do mundo. O teu corpo é separado. Separado para quem? Para a igreja? Não. O teu corpo é separado para aquele que está sentado num alto e sublime trono. Pastor, ele não liga para o corpo, ele só quer a alma. Então você está contradizendo Paulo, porque no dia que a trombeta tocar, os corpos serão arrebatados e transformados, e para sempre estaremos com o Senhor na glória. Ai, só quem tem o corpo, o templo do Espírito, só quem tem o sacrifício vivo para adorar, levanta as mãos santas, sem ira e sem contenda. Quem tem a mente de Cristo, ele vive em unidade. Versículo 12, 3 ao 4. Olha o que Paulo está dizendo. O mundo atual é individualista. O mundo atual é individual, cada um por si. Paulo está dizendo: a igreja, ela é um corpo que está unido.
para bendizer a Deus. Escute essa. Tem muita gente que diz: o meu corpo é templo do Espírito Santo. É bem verdade. O teu corpo só pode ser templo do Espírito se ele estiver ligado no corpo, que é a igreja. A igreja precisa viver em unidade. Vós, que sois templo do Espírito Santo, se alguém destruir este corpo, essa unidade, eu vou destruir o responsável. Por quê? Porque vós, a igreja unida, é templo do Espírito. Como era que a igreja de Corinto estava sendo dividida? Eu prefiro Paulo. Paulo é um grande pregador, é um grande teólogo. Eu prefiro Pedro, ele é uma testemunha de Cristo. Eu prefiro Apolo, ele prega e arrebata as pessoas. Cada grupinho desse estava com partidarismo e estava dividindo a igreja. Aí Paulo está dizendo: o cabeça, o responsável por divisão, pode se preparar, porque a cova vai abrir e ele vai descer. E por quê? Porque este corpo aqui, que está em unidade, crianças, jovens, ciclo de oração, a igreja em geral, os obreiros, é um só corpo. Quem dividir este corpo vai pagar um preço muito caro. Por quê? Porque este corpo aqui, que é a igreja, custou um preço muito caro. E que preço foi esse? Foi o sangue, 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 foi o sangue. Não foi prata, não foi ouro, foi sangue, foi sangue. E o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ai daquele. A igreja precisa viver em unidade. A igreja precisa viver em comunhão. Lá no século I, judaísmo tinha o sinédrio, depois vinha a divisão, saduceus, fariseus, depois vinha os herodianos. Havia uma divisão de seitas. Aí Lucas escreve: mas a igreja perseverava unânime, juntas, na coinonia, na comunhão dos santos. O que é coinonia? Comum. Ninguém aqui é maior do que ninguém. Ninguém aqui é mais importante do que o outro. Passou daquela porta ali, pode ser prefeito, pode ser presidente, pode ser deputado, entrou aqui, é ovelha do Deus eterno, é servo de Deus, para adorar e bendizer o Cordeiro do Senhor. Unidade, comunhão entre os irmãos. Aí eu pergunto: será que eu falando mal do meu irmão, tendo inveja do meu irmão, puxando o tapete do meu irmão, será que realmente eu estou vivendo em unidade? Eu tenho uns pés apressados para levar uma fofoca, eu tenho uns pés apressados para levar uma mentira, para causar contenda. Mas Paulo está dizendo: a igreja que vai morar nos céus, a igreja eleita, é uma igreja que vive em comunhão uns com os outros. Se você não consegue se congregar com a tua irmã aqui na congregação, como é que você vai morar com ela na eternidade? Como é que você vai ter comunhão uns com os outros? Como é que eu vou ter a presença do Espírito? Pastor, eu quero avivamento. Pastor, eu quero batismo com o Espírito Santo. Pastor, eu quero ver milagre. Pastor, eu quero ver cura. Pastor, eu quero ver poder. Qual é o segredo? É só você andar em unidade com o teu irmão. E quando a igreja está unida, ela se torna o templo do Espírito Santo. E quando ela está unida, o Espírito Santo desce, começa a renovar, começa a batizar, começa a salvar. E o nome de Jesus é glorificado.